No silêncio da alma eu te chamo, mãe, e uma luz tão mansa toca o coração. Tuas mãos de calma descansam em mim, e a paz desperta junto à oração. Quando a dor cansar meu caminhar, teu olhar me abriga e faz acalmar. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Bem devagar a luz se abre em mim, e cada dor encontra o seu lugar. Teu colo é brisa que me leva à paz e me ensina a me curar. Se a noite quiser me entristecer, teu manto chega e me faz renascer. Nossa Senhora Consoladora, te entrego a vida e meu louvor. No carinho que do céu me envolva, eu ouço a voz dizer: tua fé te curou. Mãe que acolhe, mãe que ilumina, em teu amor tudo encontra harmonia. No meu respirar encontra calma, e tua bênção cura a alma. Nossa Senhora, doce protetora, tua luz me guia com todo amor. Em cada passo eu escuto de novo: minha criança, tua fé te curou. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Ser Espírita Nossa Senhora Consoladora. É com imensa felicidade e gratidão que temos aqui nessa noite. Obrigado, Marcelo, por ter se proposto hoje. Espero que todas as palavras aqui sejam acolhidas em vossos corações, que vocês possam levar. É um ensinamento hoje maravilhoso que ele traz para nós, em dia como hoje. E tem passo coletivo, depois o passo individual, tem a aguinha fluidificada. Caso alguém tenha algum nome para oração, para participação nos demais grupos, tem as fichinhas aí de fora, depois é só colocar ali, e aí a gente deixa inicialmente aqui, na mesinha, depois a gente vai trabalhando os nomes nos grupos, tudo bem? Obrigado mais uma vez, vamos fazer a oração inicial, depois você faz a de encerramento, tá? Feche seus olhos nesse momento. Eleve seus pensamentos ao Mestre Jesus. Vamos agradecer, Mestre Jesus, por mais essa noite, por estarmos aqui presentes em seu nome. Obrigado a toda a espiritualidade aqui presente, que ela trabalhe dentro de cada um de nós, naquilo que cada um de nós verdadeiramente precisa,
Obrigado por todas as bênçãos, todas as conquistas, todas as glórias, todas as vitórias. Mas acima de tudo, Mestre Jesus, obrigado por toda a dificuldade que vós coloca no nosso caminho. Como estamos aprendendo através do grupo de estudo, toda prova serve como molde evolutiva para o ser humano. Do que seríamos se não houvessem as provas? Se não houvesse a verdadeira dificuldade instaurada no caminho de cada um? Do que seríamos se não houvessem as pedras postadas em nossa jornada? O principal é sabermos o que a gente faz com toda a dificuldade que chega. Nós devemos ficar num ar de exílio, de sofrimento, de tristeza, de angústia, ou devemos entender, aceitar, mas acima de tudo seguir. Seguir para um propósito divino, para uma jornada assim como Cristo concluiu por nós. Apesar de toda a sua dificuldade, de todas as provações, de todos os testes, ele não desistiu nem um segundo por cada um de nós. Que tenhamos e aprendamos, acima de tudo, essa essência do Divino Jesus, de não desistir ante nenhuma dificuldade imposta no nosso caminho, seja ela carnal, espiritual, seja uma doença, seja uma dificuldade. O segredo da vida é ter fé, mas acima de tudo, não desistir, para que tudo se realize e se transforme em nosso caminho. Parem por um momento e pensem quantas dificuldades, independente qual seja, cada um de nós já passamos até aqui, nessa data de hoje. E ainda vos pergunto, como vocês sobreviveram, passaram, se transformaram, floresceram e progrediram? Pois se estão aqui, tudo isso que eu vos falei verdadeiramente aconteceu na sua vida. Então parem por um segundo, olhem para todas essas dificuldades, todos esses tropeços, esses atrapalhos que o mundo impõe em nossa jornada. E agradeçamos de todo o intenso coração por sua existência, por estar do nosso lado, lapidando cada um de nós como um carvãozinho para um dia nos transformarmos num verdadeiro diamante. Obrigado, Mãe Divina, que derrame sobre nós toda a sua luz e nos console por toda a eternidade. Que assim seja. Assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, e assim será. Marcelo, obrigado. Jesus te livre. Obrigado. O que eu falei que a casa não ia lotar, eu tô voltando. Quer trocar? Se eu não saber responder, você me perdoe. Eu vou sentar na frente pra não... Tá bom, fica à vontade. Boa noite a todos. Uma grande honra estar aqui. Estou aprendendo. Chico Xavier falava, né? No meu pensamento, ele falava assim: a gente está se esforçando para aprender. Então, ele já falava, né? Então, opa, não toca nesse. Esse é um irmão que está aprendendo, evoluindo, com amor. Então, Chico já falava isso, comentava isso. Então, estou tentando. Estou começando a estudar no Espiritismo faz 2 anos, mas desde pequeno eu já frequentava o Espiritismo. E quando veio essa palestra para mim, em outra oportunidade, que foi domingo, eu vi como é difícil. Essas 6 letrinhas, né? 7 letrinhas. Tão difícil
no nosso dia a dia, ele está presente no nosso dia a dia. Então, tem algumas frases que eu trouxe de algum lugar, mas o que eu quero realmente mostrar para vocês como é difícil no dia a dia, no nosso irmão, na nossa família, dentro da nossa casa, no trânsito, como o Luiz brinca com a gente. Como é difícil perdoar. Então, nós vamos começar pelo livro que a gente estuda ele semanalmente, que é do José Carlos de Luca. José Carlos de Luca, no livro Sempre Melhor. Ele é um advogado, é um doutor em direito, que tem vários livros deles. Quem ainda não leu, a gente tem vários livros, o Mestre Jesus, o Médico Jesus, tem esse Sempre Melhor. São livrinhos pequenos que a gente fala para vocês. Minha esposa já deu de presente para o Bruno. É lindo o livro. Então, na passagem 73, nessa lição 73, ele fala um pouquinho de perdoar. Então, eu trouxe para vocês que não seria exagero afirmar que a falta do perdão está na raiz de quase todos os problemas. O perdão está na base ali, é a base. Ele começa... Alguém faz uma irritação pra gente e a gente, às vezes, fica com aquela mágoa. Então, se a gente perdoa, já é a raiz do problema. Quando o perdão se ausenta, quando o perdão não está mais com a gente, ou quando ele está, um nó bem apertado surge em nossa vida. Um nó que impede a circulação das energias essenciais ao nosso desenvolvimento material, emocional e espiritual. Olha o perdão onde ele pode estar em desenvolvimento no nosso material, emocional e espiritual. Perdoar, você dando perdão, é desfazer esse nó que está impedindo em nossa vida de florescer, de deixar melhor, deixar a gente feliz. Então, o sentimento como ódio, rancor, revolta, mágoa e raiva são como barreiras que impedem a circulação da energia divina em nossa vida. Então, todo mundo aqui é espírita, então nós não temos essas palavrinhas aí, né? Ódio, rancor, revolta, não temos. Todo mundo é espírita aqui, então nós não temos, né? Não, então, eu não estou falando aqui de outras pessoas, né? Não dos espíritas. Seria bom se fosse assim, né? Fácil. Quem prefere respirar no clima de eterna discórdia não é capaz de capacitar as vibrações que fluem na mente de Deus. Olha como é importante não ter esse sentimento dentro da gente. É fácil. O irmão já olha de cara feia com a gente nem conhece a pessoa. Ih, não fui com a cara dessa pessoa. E aí já começa aquela rusga, aquele rancor. E aí se ele fala alguma coisa, se fosse outra pessoa, mas aquela pessoa que eu não fui com a cara já começa a dar um sentimento ruim na gente. E se a gente não está preparado, a gente já fica irritado, já fica nervoso. Então, olha como o perdão já começa ali e é a raiz dos nossos problemas. E, sabiamente, esse irmão do líder que escreveu esse livro colocou assim: quem se recusa a perdoar vibra em frequência opostamente divina. Portanto, não consegue sintonizar as bênçãos espirituais, dando ensejo ao surgimento de vários problemas físicos, emocionais, espirituais, que a prática do perdão teria evitado esse problema. Porque ali é corpo, é carnal. A gente sabe que ele está na evolução dele. Olha que importante que se a gente vibrar bem, não desse sentimento ruim na gente, como a gente vai, a nossa áurea, o nosso campo, a nossa energia, que nós somos movidos de energia, vai ficar bem. E aí eu vou dar um exemplo de dois apóstolos
Simão e Pedro, ele poderia ser ali, ele poderia ser Bruno e Marcelo. Quem que é o mais inteligente? Ele é o Mateus inteligente? Então vamos supor que seja o Bruno, o Mateus e eu, o Simão. Não pode ter sido? Quem vai saber, né? Eu sou o Simão, o Bruno mais inteligente, Mateus. Eu sou pescador, vivo em bebida, tenho minha esposa lá, mas eu sou Simão. Eu bebo, eu vou pescar com os amigos. Vida louca. Vida louca. Briguento. Briguento. Aí acontece de Mateus cobrar os impostos devido que Roma, né? Antigamente Roma cobrava dos judeus. E Simão aqui, Marcelo, fica bravo com Mateus. Não, você é um traidor, você era da minha tribo ali, que seja, né, da minha religião, tá cobrando imposto de mim para Roma. Que absurdo! Mas ele só estava trabalhando para Roma. Então, perdão é a decisão de liberar ressentimentos, raiva ou desejo de vingança contra alguém que o prejudicou, seja por um erro, por uma ofensa, um fracasso. Não significa esquecer o ocorrido, mas sim parar de sentir preso à mágoa. Então, em vez de eu ficar com aquela mágoa lá, ó, Jesus ensina a gente que a gente deve perdoar. Ele está no momento dele, eu estou no meu. Mas vamos ver, o Bruno está cobrando os impostos aqui do Marcelo. Mas Marcelo está bravo, como que absurdo, eu fui pescar e ele vem cobrar os impostos para Roma. Não vou pagar, vou ficar devendo para Mateus, para Roma, né? Então, é um processo, não é um evento imediato, que pode envolver aspectos psicológicos, espirituais e interpessoais. Será que ele vai me perdoar ou eu tenho que perdoar o Bruno ou o Bruno tem que perdoar o Marcelo? Perdão é uma decisão consciente. É uma escolha ativa para deixar de lado o sentimento negativo, mesmo que a pessoa não tenha se arrependido e continue a ter as mesmas atitudes que feriam. Liberta a pessoa que perdoa, permite que você não fique emocionalmente preso à situação, promovendo liberdade e paz interior. Não é o mesmo que esquecer. Perdão não é, vou esquecer. É fácil assim, vou esquecer, vou fazer outra coisa, vou... Não é esquecer. Perdão faz parte do processo da humanidade. O perdão faz parte. Se uma pessoa fecha a gente no trânsito, vai querer... A gente está em primeiro lugar ali, andando na velocidade permitida. Vem um outro engraçadinho, passa a velocidade da estrada ali, mas como que absurdo, ele não pode me ultrapassar. Já xingo, esse gordo. Mas conclui, né? Deve ser igual eu, né? Gordo, Exatamente, como a gente. Deve ser igual a gente. E ele só está em outro nível. Às vezes inferior, superior a gente. E como diz a minha esposa, tá tudo bem, né? Ele pode estar num momento de dor também, né? Pode, com certeza. E a gente fica ali com aquele sentimento. A gente pega o sentimento, né, pra gente, né? Como é terrível. E a gente não perdoa, né? O perdão não é apagar a memória da ofensa, mas sim liberar o peso que o passado exerce sobre o presente. E Jesus ensina para ambos. Quem que tem que perdoar quem? Não importa. Não importa. Você não sabe por onde ele pisou, qual lama ele passou, qual foi as dificuldades dele. Então, como que você não vai perdoar uma pessoa se ele fez alguma coisa que você não está ali na mesma sintonia, no mesmo entendimento? É difícil, né? É difícil ou não é difícil perdoar? Um patrão, às vezes, não, você vai ter que trabalhar dobrado hoje, você vai ter que... Enfim, você vai trabalhar e com alegria, não é isso? E dando graças a Deus
agradecendo por tudo que aconteceu, por você estar ali, por seu entendimento, para sua evolução. Vou aprender, olha que bom, muitos queriam estar ali no meu lugar, aprendendo na dificuldade, é difícil. Quem não já passou por essa situação? Não tem dificuldade? Todo mundo, a vida é fácil, até para quem tem dinheiro, não é fácil, né? Não é fácil. Então Jesus ensinou Mateus e Simão a perdoar. Certo? E os dois pediram desculpa pro outro. Simão foi lá, pediu desculpa pro Mateus. Mateus entendeu, aceitou a desculpa. E era um apóstolo, hein? Era escolhido de Deus. Não estou falando de Bruno e Marcelo. Estamos falando de Simão e Mateus, que andavam junto ali com Jesus desde o começo, e eles ficavam aquela briga entre os dois, mesmo com a presença, com aquela energia maravilhosa que deve ter sido há mais de 2000 anos atrás. Que não tinha um carro, não tinha uma casa para invejar, né? Não sei para que isso, né? Ah, porque a pessoa tem uma casa lá no Lago Sul e eu tenho aqui no Terra Branca. Que diferença vai fazer isso? É mérito da pessoa tá lá. É mérito dele. Às vezes a pessoa brinca, você não queria ter o salário do Ronaldinho, o salário... Não tenho mérito de estar lá. E se eu tiver o mérito, será que eu vou estar preparado para isso? Ou eu vou me perder? Então a gente tem que dar graça, como aconteceu com Simão e Mateus. Aí eu trouxe um outro trecho aqui, de Maria Magdala. Corrija se eu estiver errado dela, né? Ela, do lado de Jesus, também caiu em tentação. Caiu em tentação uma mulher que estava ao lado de Jesus, quase na sua crucificação, ali depois de todos os ensinamentos. Maria de Magdala caiu de novo. Jesus foi lá e pegou na mão dela e falou: confia. Perdoa seus pecados, você caiu, perdoa, pede perdão, volta para o caminho de Jesus, do meu lado. Pode ser para si mesmo o perdão, e o perdão também pode ser direcionado a si mesmo para lidar com arrependimentos ou fracassos. O perdão pode ser para si mesmo. Eu caí em tentação agora, mas eu vou me perdoar agora e vou seguir em frente. Eu também posso pedir perdão para mim. O perdão restaura relações. O próximo. O poder restaura relações. Ao perdoar alguém, você abre possibilidade de reconstruir a confiança. Perdão. Pedindo por perdão, você reconcilia, pode reconciliar de novo e está tudo bem. E melhorar os relacionamentos. Próximo. Aí eu quis trazer também a maior traição que Jesus teve. E ele sabia. Ele sabia. Na mesa com os apóstolos, ele falou para o outro apóstolo: eu vou dar um pão para a pessoa que for me trair. Mas que absurdo! Falou para ele, né? Que absurdo! Você vai dar um... Mesmo sabendo que ele vai te trair, você vai alimentá-lo. Jesus, com toda magnitude dele, né? Toda... A gente não consegue explicar. Ele perdoa quem traiu ele, entregou ele para os romanos. Segundo a doutrina espírita, através de mensagens psicografadas por Chico Xavier após a crucificação, Jesus passou 3 dias no mundo espiritual, buscando e cuidando dos espíritos de Judas. Porque como que deve ter ficado o espírito dele depois de uma traição tão grandiosa dessa, né? E ele, a culpa. Mesmo assim, Jesus ficou 3 dias cuidando.
Será que a gente faria isso por um irmão? Será que a gente cuidaria, rezaria uma pessoa que apunhalou você pelas costas, teoricamente? Será que a gente realmente, do fundo do coração nosso, a gente rezaria para essa pessoa? Jesus ensinou isso pra gente. Será que a gente está fazendo isso? Ele ensinou muito. Ensinou Ele muito. falou assim, orai por aqueles que vos perseguem, que vos odeiam. Lá na cruz, as últimas assim, Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Gratidão. Muita coisa. Perdoar é muito difícil. É mais do que parece. Falar é fácil aqui. Você fala na frente aqui. Eu convidei alguém para vir aqui trocar no meu lugar, porque é fácil. E fazer? Não é fácil. Não é fácil. Perdoar dói. 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 Quer ver você perdoar? Se sua mãe foi embora. O maior amor do mundo para mim na Terra hoje é um amor de mãe. Sua mãe vai embora. Você tem que agradecer por ter passado o tempo. 1 ano, 10 anos, 100 anos. Obrigado, Senhor. Porque ela te concedeu ali. Não foi um pai, não foi... Foi a mãe, com 9 meses ali, ó. E ela vai embora, né? E você sente aquela dor. E agradece. Agradece, porque Jesus tá com ela. E é maravilhoso essa sensação. Reconhecimento de Judas. Judas inicialmente não reconheceu Jesus por causa de um sofrimento e tormento mental. A mensagem da mãe Dolores, de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, descreve a cena de Judas, lamentando sua condição de traidor e tristeza de sua vida após o suicídio. Eu trouxe essa imagem porque a teoria e a prática tem que andar junto, mas elas ficam separadas aí, ó. Teoria e prática. Saber e os triângulozinhos aí, ó, é uma balança para você equilibrar a teoria e prática. Não é só a teoria. Você tem que praticar. Não só é a prática, tem a teoria. Eu vou falar sinceramente para vocês. Eu não sou de teoria. Eu tenho dificuldade em ler. Minha esposa ainda brinca comigo que é preguiça. Oh, meu Deus, vou perdoar ela. Preguiça é pecado, né? Jesus tira aqui. Preguiça é pecado, né? Então não é preguiça. A gente lê ali, começa a ler, tá na 20ª página. Putz, o que passou? Eu acabei de falar pra ela que você tá bem calmo. O que passou? O que tá na 3ª página, na 4ª página, aí você volta lá para voltar o nome da pessoa. Quem que é? Eu já esqueci. Quem que é ele que tá falando aqui? Você já esquece. Então, como é complicado a teoria com a prática. É terrível. É terrível. O pessoal me falam assim para mim que a prática é boa, né? A prática, eu sou mais a prática. Mas eu sou falho. Eu erro. Às vezes o patrão pede para eu fazer alguma coisa aqui, eu vou fazer o que é mais fácil primeiro. E não é assim, né? E não é assim. É igual Jesus falando. Nossa, vê a teoria. Que a prática mais fácil, ou a prática é mais fácil que a teoria. Cada um tem o seu. Mas o importante é esse equilíbrio. Ler é importante. Ler é importante. Por isso que no começo eu falei para ler esse livrinho do De Luca, que é um cara muito inteligente, mas ele também dá palestras em centro espírita. Doutor, hein? Doutor, juiz. E eu assisto de vez em quando na internet, as palestras dele são maravilhosas. Falei que espiritualidade. Né? Tá em outro patamar mesmo. Tá em outro patamar. Tem pessoas que estão em outro patamar porque estuda.
veio nessa terra aqui com outra visão. E a gente tem que fazer o que com essas pessoas? Seguir modelo, escutar bons vídeos, escutar boas músicas. Não é em músicas ruins que a gente vai evoluir, porque música também é uma boa maneira da gente sintonizar também, acalmar, meditar, como a Suzana fala aí, tá meditando, tem que meditar, né? Então a gente tem que praticar as boas, essas pessoas aí, ó, que eu tô falando, De Lucas, Chico Xavier, Irmã Dulce, eles meditavam, eles ficavam ali no seu cantinho ali, orando. Então por que a gente não vai seguir eles, né? Então, para perdoar, tem uma série de práticas aí que a gente tem que fazer. Mas a gente chega lá, né? Nessa ou na próxima, né? Então, se a gente não praticar, a gente não evolui. Com toda essa lição que eu estudei um pouquinho, né? Eu não gosto muito de ler, eu fui nos vídeos. Então, você vai ver que a prática, assim, ó, a pessoa vai me fechar no trânsito, opa, já não brigo mais, já não falo mais. Em casa também, eu começo a falar um pouquinho mais alto com a minha esposa, ela já começa, tá nervoso, não vou mais falar com você. Minha esposa em casa é psicóloga, né? Então, psicóloga, ela me trata no miudinho, né? Não é fácil conviver com a psicóloga. Ela te molda. Mas ainda bem, eu dou graças a Deus. Porque senão eu estaria menos evoluído, né? Lá tem um livro. Em casa, lá tem uma biblioteca lá em casa. Se eu li 3, 4 livros, foi muito. E ela fala, lê, tem a Bíblia. Então, eu prefiro ir para a prática. Eu tento. Né? Eu não vou conseguir tudo, né? Mas quando ela fica brava comigo também, eu tento ficar em silêncio. Hoje em dia a gente faz o quê, Luiz? Tomar água. Mas não engole. Não. Toma água, mas não engole. Toma água. Calma, depois engole, né? Vou dar um exemplo aqui. Na casa do meu pai era pensamento antigo, brigava muito com a minha mãe. Antigamente os antigos brigavam muito com a esposa, né? Por causa do filho, por causa do salário, por causa das manias de antigamente, que o marido tinha que jantar junto com os filhos tinham que dar limpo, tinha uma educação diferente. Então meu pai não foi muito diferente do que os demais aí, os antigos são, não. Mas eles se brigavam, tinha muita treta em casa. E minha mãe vivia falando, vou largar seu pai. Vou largar seu pai. Tinha muita briga em casa, não vou mentir pra vocês. Mas uma coisa eu aprendi com ela. Ela não largou meu pai por quê? Amor. Senão ela tinha largado. E eu fui um que eu aconselhei pra ela. Mãe, se não tá bom, separa. A gente aconselha, né? Separa, tá tudo bem, você vai vir morar comigo, vai morar em outro lugar, vai morar com a mãe. Dei apoio pra ela e ela não separou. Porque ela perdoava as coisas que meu pai fazia. Por quê? Vem da criação, né? A criação dele foi diferente, né? Passou dificuldades. E a gente toma como exemplo. Então, aquilo leva de lição. Se separasse também, estava tudo bem, ela ia aprender também. Porque quem que não erra aqui? Quem que não erra? Eu erro toda hora. É muito difícil a prática. O perdão, peguei esse texto aqui da internet e fala que
o perdão nos convida a descobrir que a vida não depende apenas do que fazemos, mas também como sabemos acolher e valorizar o que já fomos capazes de realizar. Eu achei bonito demais esse texto. E ele define o que é o perdão. A vida não depende apenas do que fazemos, mas também como sabemos acolher e valorizar o que já fomos capazes de realizar. Por quê? A gente vai tomar, às vezes, alguma atitude que a gente não quer e a gente toma por uma fração de momento algum sentimento que está ali guardado na gente, de criancinha, que a gente não tratou isso e a gente explode na vida adulta. Num convívio com a família, com um pai, uma mãe, que eu dei exemplo aqui para vocês, às vezes traz isso daí no casamento da gente, como minha esposa psicóloga já me falou. A gente traz aquele rancor que a gente às vezes tinha e a gente explode, não percebe. E aí a gente toma um tapa na cara ali, falando, meu Deus, como a gente não vê as coisas na hora que tá com raiva. Palavrinha pequena, mas ela causa não só na gente, mas quem tá perto, um temor, não sei usar a palavra agora, causa alguma coisa que me deixa né? desequilíbrio, me deixa ali atordoado e me deixa fora de si. E a gente pensa que é alguma coisa espiritual, às vezes não é, às vezes é a nossa infância. Por isso a gente tem que imitar mais e mais o Mestre Jesus, porque quanto mais a gente sente de paciência porque ele sempre se manteve calado quando ele era abusado. Então a gente tem que ter essa paciência. A minha mãe ficava nervosa com meu pai por causa da paciência dele. Eu, meus irmãos, já contava, via reclamação da rua. Bem, minha mãe chamava meu pai de bem, ó, meu filho, é só conversar com ele. Aquele homem manso, calmo. Minha mãe fica Furioso. com ele. Mas a paciência. A paciência. A gente tem que ter paciência no trânsito. No trânsito. Pra gente, Nosso companheiro. A gente tem que mudar essa pessoa que a gente tem hoje, uma pessoa nova. E é uma prática, né? Não, Brasil. É uma prática. Deixando de fazer as coisas velhas e passando a atualizar com as novas. Então é muito que vem em contra isso daqui, ó. Sabemos acolher e valorizar o que já fomos. Se a gente errou, a gente tem que melhorar. Então a gente tem que se perdoar daquilo que a gente estava sentindo para não fazer mais. E a gente vai lá e cai no mesmo erro. Já a gente está falando de novo alto com a esposa e não deve falar. E ela já falou ali, a psicóloga já falou. Nossa, para de falar alto comigo. E a gente fala, às vezes, fala e dói isso. Na hora que ela dorme lá e eu... Senhor, obrigado por mais um dia. Eu faço a minha reforma íntima, né, Luiz? Na hora que eu faço a minha reforma íntima e ela tá do lado ali, ó. Para qualquer hora ela tá do meu lado ali, dói. Oh, meu Deus. Me dê mais paciência. Perdão pelo que eu fiz hoje. Perdão que eu irritei meu chefe. Perdão que eu não fiz alguma coisa para ele. Perdão para minha esposa, perdão às vezes para um colega, porque a gente fala besteira ali, no calor do momento, perdão, Senhor. No outro dia eu vou melhorar e a gente melhora um pouquinho, mas isso é bom. Pensando em tudo isso que eu falei agora para vocês, tem um videozinho que eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo, que ele me remete muito como a gente tem que viver e como é a nossa vida. Vamos pôr agora, Bruno, um videozinho muito corriqueiro ao perdão. Eu já dei palestra em outros lugares e já apresentei esse vídeo. Ele é de William Shakespeare. Eu não canso de assistir ele.
Você aprende. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, e o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol queima se ficar exposto por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando, e você precisa perdoá-la por isso. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la, e que você pode fazer coisas em um instante das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E o que importa não é o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. E que bons amigos são a família que nos permitiram escolher. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendemos que os amigos mudam. Percebe que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou nada e terem bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com que você mais se importa na vida são tomadas de você muito depressa. Por isso sempre devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas. Pode ser a última vez que as vejamos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes têm influência sobre nós, mas nós somos responsáveis por nós mesmos. Começa a aprender que não se deve comparar com os outros, mas com o melhor que pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que quer ser, e que o tempo é curto. Aprende que não importa onde já chegou, mas aonde está indo. Mas se você não sabe onde está indo, qualquer lugar serve. Aprende que ou você controla seus atos ou eles o controlarão. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa quão delicada e frágil seja uma situação, sempre existem dois lados. Aprende que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências. Aprende que paciência requer muita prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai é uma das poucas que o ajudam a levantar-se. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que esse alguém não ama com tudo que pode. Pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar-se a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado.
Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, em vez de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte, e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor diante da vida. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. William Shakespeare. Obrigado por mais uma palestra pra gente aprender. Perguntas? Pergunta, cada pergunta. Parabéns, Marcelo. Jesus ensinou, né? Como falando quando estava com Simão ou Mateus, eu não lembro dos dois, que eu faço confusão de nomes. Ele fala: e se fulano não der o perdão ou der o perdão? Tá, Matheus. Aí Mateus, vai ser um presente. É. Vai ser um presente para você. se você passa por isso, você pede perdão. Mas você vê que a pessoa não perdoa você, aí vem de você, fala assim, mas eu te perdoo mesmo. É, de coração, né? Tem que vir do coração. Tem que ver as coisas com amor. É essa hora que você tem que provar que você está cheio de amor. É, Você olha, se o mundo se enchesse de amor hoje, não tinha guerra. não tinha. Sabe, é tudo isso, tudo é amor. Por isso que Deus, todo poderoso Senhor, Ele é amor o tempo todo. É. Ele nos perdoa, cada manhã as misericórdias se renovam. Exatamente. Ele é bom o tempo todo, Ele é justo, mas Ele é bom. Ele não há pecado que não seja perdoado. Porque Jesus, lá na cruz, Ele levou tudo que era nosso, Deus. Ele nos comprou. Lá na cruz do Calvário, ele nos comprou. Pagou nossa dívida, né? Porque Judas Iscariotes, o maior arrependimento de Judas foi quando ele foi devolver. Quando ele viu, licença aqui, quando ele viu o que estavam fazendo com Jesus, ele falou assim: nossa, eu errei. Aí ele falou: pô, eu errei contra um justo. E com as moedas, aqui temos nosso corrida, agora sem servir. Ele pegou, jogou as moedas e saiu. Ele falou: agora o que eu vou fazer? Vai se matar. Que eu não conseguia mais. O que eu fui fazer? Essa foi a maior dor de Judas, quando ele foi devolver as moedas. Eu quero de volta, devolver as moedas aí, ó. Falando que quer dizer que você, cara. Não sei de nada. Então isso que doeu mais, pai. Foi ter de devolver as moedas. É um Porque nós processo, vemos né? de Jesus, processo, É um processo de... causou o que ele fez. E mesmo assim, Jesus foi lá ficar 3 para cuidar dele lá. 3 dias e Olha o quão interessante é tudo isso que está sendo falado na passagem do... Como exemplo de Joseph, e está escrito na Bíblia isso também. Jesus vira para Judas e fala que não foi uma escolha dele, já estava nele. Então, qual é o acesso que nós permitimos estar dentro de nós? Qual é o lobo que a gente alimenta todos os dias? Sempre há em todos nós o bem e o mal, porque existe um livre-arbítrio. Mas qual é que a gente alimenta todos os dias? O perdão, na verdade, ele vem em função disso também. É a gente alimentar as coisas boas que compenetram na nossa alma. E naquele momento, como existe o livre-arbítrio, apesar de já estar escrito, Jesus já sabia como iria acontecer. Porque, de fato, precisa existir as peças, sejam boas ou ruins, para com que aquilo tudo acontecesse.
mas existe o poder da escolha, que é o livre-arbítrio. E, na verdade, naquele momento, seja Judas, enfim, não estava se permitindo alimentar o lado bom das coisas. Então, o perdão, ele vem para isso. Primeiro de tudo, a gente precisa aprender a se perdoar. Mais do que perdoar o próximo, se permitir perdoar o próximo, é aprender a se perdoar. É compenetrar aquele perdão verdadeiramente na sua alma. Segundo, todos que estão mais próximos à sua volta. A gente deseja muito ter uma vida extraordinária, mas às vezes a gente não para olhar que às vezes um perdão nos trava, porque aquele perdão faz a gente ser adulto pro resto da vida. Aquela falta de perdão faz a gente ser adulto pro resto da vida. Por que que uma criança ela é despendida de toda a crença, orgulho, vaidade, porque ela simplesmente é uma criança? Uma vez eu escutei assim: vocês hoje, na idade que estão, teriam plena coragem de ir no supermercado, vestidos de super-herói, todo maquiado, ou de super-heroína, toda maquiada, fantasiada literalmente? Eu garanto que muitos talvez pensariam duas vezes, ou na vergonha que iria passar, ou no que as pessoas iriam pensar ou julgar da capacidade. Talvez muitos olhariam e falariam assim: é um louco entrando lá na porta do supermercado, não é possível. Agora, uma criança, ela teria algum julgamento equiparado a isso? Ela simplesmente acharia o máximo para a vida dela entrar vestida com o super-herói ou a super-heroína que ela sempre sonhou ser. Então, quando a gente vai crescendo na nossa vida, essa falta de permissão, essa falta de perdão, faz com que a gente esqueça do lado bom verdadeiro da vida, do quão bom é ser criança. Depois que a gente vira adulto, muitas coisas se tornam chatas, monótonas, corriqueiras, é tudo cansativo, é um dia a dia estressante, o relacionamento às vezes não é fácil, né? Estar em casa, ou cuidar de criança, ou para quem tem filhos. Mas, gente, a vida sempre foi a mesma. O que mudou foi a maneira com que nós começamos a enxergar essa boa vida que Deus nos deu. Seja ela corriqueira de atrapalhos, de imprevistos, de percalços, porque isso há de existir no caminho. Seja do evangélico, do espírita, do católico, do presbiteriano e por aí vai. As dificuldades, elas vêm para moldar. Mas como a gente anda olhando toda a dificuldade? Com permissão de ser criança ou com permissão de ser adulto? Lembra sempre assim, ó, quando você olha um problema como adulto, a gente olha só o problema, porque ele nunca vai deixar de ser um problema no nosso caminho. Quando a gente olha com olhares de criança, a gente cria na nossa vida ações, as resoluções parecem que acontecem de uma maneira muito mais serena do que quando antes a gente olhava. Então talvez isso que o Luiz trouxe, a palestra que o Marcelo trouxe hoje, maravilhosa, esse conhecimento sobre perdão. Que a gente saia daqui hoje, e a gente vai fazer rapidinho uma finalização, uma oração hoje, até convido, com a mão no coração pedindo perdão realmente. Primeiro para nós, para os nossos conhecidos, para os nossos amigos, para a nossa ancestralidade, para aquilo que a gente... Para um amigo que trombou no nosso caminho e talvez faltou a gente pedir aquele perdão de verdade. Sabe o que é libertar realmente aquilo que não te pertence mais no meio da jornada? E você deixar todo aquele fardo que pesa hoje e você continuar a sua vida como criança de verdade? Vamos fazer isso hoje, então? E olha que interessante hoje, a oração é do perdão. Isso nada é por acaso, né? Enquanto o Marcelo faça a oração, eu queria que vocês colocassem primeiro a mão esquerda sobre o coração, porque a mão esquerda recebe e a direita fornece. Então, primeiro você vai se perdoar, coloquem as duas mãos e a direita em cima. E aí, nesse momento, respirem fundo,
pausadamente. Eu vou cessar um pouco a luz aqui. Fechem os seus olhos, compenetrem essa música nos seus corações. E primeiro de tudo, escutem a leitura que o Marcelo irá fazer. Comece com o perdão mentalizando para você, de todos os seus defeitos, das suas crenças, do que te limita, seja de uma doença, daquilo que você busca. Peça perdão para sua alma nesse momento. Em seguida, ainda assim, em oração, peça perdão para todas as pessoas que vocês gostariam de ter pedido perdão na vida de vocês. Se permitam nesse momento. Respirem fundo, pausadamente. Vai lá, Marcelo. Senhor, perdoa-me quando eu deveria orar e não orei. Perdoa-me quando deveria pedir perdão e não pedi. Perdoa-me quando eu deveria me arrepender e não me arrependi. Perdoa-me quando eu deveria adorar e não o adorei. Perdoa-me quando eu deveria agradecer e não agradeci. Perdoa-me quando eu deveria te buscar mais e não busquei. Perdoa-me pelas vezes que eu coloquei o Senhor em segundo plano e tentei fazer as coisas do meu jeito. Pai, ensina-me a ser quem Tu queres que eu seja. Pai amado, eu me aproximo de Ti com um coração sincero. Perdoa meus erros e renove em mim o desejo de Te buscar todos os dias. Que a Tua presença seja meu abrigo, minha força e direção, Senhor. Ensina-me a Te ouvir, a Te obedecer e a caminhar em fé, mesmo quando não entendo. Ajuda-me a vencer as distrações e a viver perto de Ti, firmemente enraizado no Teu amor. Que assim seja, Pai. Que assim seja. Gratidão, Pai. Repitam comigo assim, ó. Senhor, eu peço perdão por todos os meus familiares, e por toda a minha ancestralidade. E recebo perdão por todos os meus familiares, e por toda a minha ancestralidade. E nesse momento, Mestre Jesus, eu me permito a trilhar uma nova jornada na minha vida, através desse perdão. Eu me liberto, eu me permito, e eu sigo no seu caminho. Que assim seja, Mestre. Que assim seja, assim será. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os mais, pois teu reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja, assim será. Permaneçam ligados então. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Em cada passo eu escuto de novo. Minha criança, tua fé te curou.